Isso mesmo, falta de líderes. Pode passar, por favor? O Japão faz parte também da janela 10 por 40. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando nós pensamos na janela 10 por 40, países perseguidos. A igreja é perseguida, mas o Japão não. O Japão não faz parte dessa estatística. É um país totalmente livre para você pregar o evangelho. O nosso visto é um visto religioso. Então nós temos a permissão de pregar, nós fazemos pregações nas estações de trem, e está tudo bem, a polícia do lado ali sem problema nenhum. Mas o problema é que eles não conhecem o evangelho. Poucos param para escutar. A correria é tamanha que você, para falar de Jesus para um japonês, é de relacionamento. Alguns vão até parar, mas realmente nós precisamos um pouco mais do que de uma cultura do Brasil, de evangelismo na rua. Deixa eu só... Isso mesmo, pode passar, por favor. E nós temos algumas estratégias de evangelismo ali no Japão. Não eu, quando eu falo a igreja japonesa, né? E alguma delas é o evangelismo criativo, por meio do esporte, por meio do inglês, também artesanatos, música. E nós vemos que o japonês, ele não vai entrar numa igreja. Primeiramente, ele nem sabe o que é uma igreja. Então, nós precisamos ter esses relacionamentos, ir até os japoneses e aos poucos apresentando a Cristo. Conheci um irmão da igreja que ele trabalha com coral. Quando eu fui em 2018 fazer estágio, ele estava há uns 5 anos já com esse coral. E ele falou assim: nossa, agora as pessoas estão começando a pedir oração. Por quê? Porque eles nem sabiam que era isso. Mas é um motivo de nós orarmos pelos japoneses. Também tem a questão dos esportes, né? Então, você trabalhar com criança por meio do esporte, os pais vão se interessar ali pelo filho aprendendo alguma coisa, e eles vão começando a ouvir o evangelho. Também algo muito importante no Japão é a questão da interculturalidade. Os japoneses estão precisando de pessoas de outras culturas ali. Isso não só no meio cristão, mas em todo. Na parte do trabalho, por exemplo, a gente pode perceber isso. Mas o Japão, ele tem visto que se ele não tiver ajuda do estrangeiro, algo vai acontecer. Isso está em declínio, o cristianismo no Japão. Então nós precisamos realmente ver essa realidade e lutar também contra isso, né? Olha, precisamos levantar mais missionários, mais pessoas que estão ali com vontade de trabalhar no Japão. Eu dou graças a Deus pelo Carlos Felipe e espero que daqui também levante outros com coração no Japão. Deixa eu só ver se esqueci. E uma adaptação também. Como eu disse, tem muitos idosos. E como a geração foi muito rápida, principalmente tecnológica, eles não conseguiram alcançar as gerações que estão chegando. Conheci igrejas que ainda usavam transparência. Como assim o Japão, um país ainda que usa transparência, né? Você pensa num robô, né? Você pensa em alguma coisa ali, e eles ainda usavam. Por quê? Porque foi tão idosos assim, que eles não conseguiram adaptar com as novas tecnologias, e também a linguagem com jovens, adolescentes, eles não conseguiram alcançar. Então, realmente, precisamos de levantar mais pessoas que estão ali realmente conhecendo ali a geração, para que o evangelho chegue aos corações também dos mais novos. E pode passar um pouquinho? O que nós fizemos no Japão. Nós também tivemos quase 2 anos ali, e trabalhamos diretamente com a Igreja Evangélica Hollins do Brasil, em Toyohashi, e a Igreja Vida Nova também, que ele já é uma igreja japonesa. Inclusive, da Igreja Evangélica Hollins, tem a missionária Lilian e o pastor Takashima, que a igreja também é parceira. A gente fica muito feliz por isso. E a gente também fez várias coisas ali no Japão. Tivemos acampamentos, tivemos encontros ali, participei de congressos de missões com a igreja japonesa, e a conversa de tudo foi: olha, nós precisamos de mais trabalhadores, nós precisamos mais dos estrangeiros aqui, e realmente eu reforço isso. Olhem para o Japão com carinho, orem pelo Japão, para que Deus levante mais trabalhadores. Pode passar, por favor? Então nós temos uma próxima etapa agora no Japão, que é uma mudança. Nós vamos trabalhar agora diretamente com uma igreja japonesa. Agora pensa os irmãos, um japonês chegando aqui, se ninguém falar japonês, dizendo: olha, eu quero ajudar vocês nesse trabalho. Olha, tá bom, mas você vai ter que aprender o português. Essa é a nossa realidade no Japão. Temos já feito as aulas, aprendido, mas numa imersão agora total, sem brasileiros e com realmente a igreja japonesa. Essa igreja tem 5 membros. É uma realidade das igrejas do Japão também. Então ali o nosso trabalho é de uma revitalização, talvez até mesmo uma plantação
mas algo que a gente tem no coração nós queremos servir aquela igreja. O pastor Nita Sensei, ele está muito animado, e nós também estamos muito animados em voltar e começar esse trabalho. Temos alguns desafios. Primeiro, é uma cidade maior. A gente está em Toyohashi, 400 mil habitantes, vamos para Nagoya, em torno de 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e 200. Uma mudança muito grande. A Elisa, nossa filha mais velha, tem uma doença genética, então vai ter que ter a questão da mudança do hospital, toda a adaptação com a escola, mas a gente entende que Deus realmente está nos direcionando e obedecendo a voz do Senhor também. E também tem a parte financeira. Como ser interior, uma cidade mais interior é um pouco mais em conta, e o nosso sustento ainda não está 100%. A gente vai mudar para uma cidade que é mais elevado o custo, então a gente também ora para que Deus levante mais recursos nesse trabalho também. E pode passar, por favor? E então a gente termina pensando, por que o Japão? Né? O Japão é tão bom, né? Tão organizado, justo, um povo que parece que está tão bem, né? Mas tudo isso sem Cristo não é nada. Então nós precisamos entender que uma cultura, por ser boa, ela não salva ninguém. Precisamos de levar a Cristo aos corações ali dos japoneses. Por mais que eles acham que não precisam, eles precisam e muito da graça e do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, obrigado por essa parceria, agradecemos muito. Se os irmãos também quiserem conhecer um pouco mais, nós temos o Instagram, famíliasouza.japão, e vai ser um prazer poder conversar, poder estar junto nessa parceria, porque é nossa, não é nós que estamos fazendo um trabalho, é do Senhor, e os irmãos também fazem parte disso também. Tá bom? Muito obrigado. Então, vamos para a palavra do Senhor também, entendendo que nós, seja no Japão, em Brasília, onde nós estivermos, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos chamados pelo Senhor para servi-lo e fazer isso com alegria. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. E a palavra do Senhor diz assim, Atos 8, 26 em diante diz: O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Como é bom saber que Deus um dia nos salvou. Talvez se nós fôssemos aqui sentar numa roda e perguntar como o Evangelho chegou até nós, alguns diriam: olha, foi os meus avós, foram os meus pais, os meus vizinhos, os meus amigos. Eu entrei numa igreja e ouvi o Evangelho.
o que nós vamos entender? Que um dia a graça de Jesus, ela nos alcançou. E ela continua fazendo isso. E como é bom saber que em meio a tantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós temos uma prioridade, que é servir ao Senhor. Não importa o que nós fazemos, em qual profissão, em que lugar estamos, somos servos do Senhor, servindo ao mesmo Senhor, na mesma missão que Ele nos dá, fazer o seu nome conhecido. E a pregação do Evangelho não é algo para um ou outro, para o pastor, para a liderança, é para todos nós. Entender que Cristo, Ele nos chama para pregar o Evangelho a toda criatura, envolve todos os cristãos. Se somos discípulos de Cristo, nós temos que obedecer a esse chamado, obedecer a essa comissão que nos foi dada. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 9,16: se eu anuncio o Evangelho, não tenho por que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, ela é prioridade na nossa vida. Muitas vezes pensamos em prioridades, né? Qual é a casa que eu vou morar? Qual o trabalho que eu vou trabalhar? Onde os meus filhos vão estudar? Mas será que nós pensamos na obrigação de pregar o Evangelho? Será que eu vou ter um lugar ali para frequentar uma igreja? Será que eu vou ter um lugar ali para poder compartilhar o Evangelho? Lembro-me quando eu estava no seminário, fazendo estágio em Águas Claras, e em uma das sextas-feiras ali que eu ia para o seminário de ônibus, final da semana, né, cansado, falei, olha, final do dia, ônibus, ar-condicionado, eu vou tirar um cochilo aqui, 2 horas até Brasília. E uma senhora sentou do meu lado e começou a conversar. Nossa, que coisa assim, eu falei, nossa, vai começar a conversar, eu queria descansar. E ela começou a falar sobre, no final falando que ela estava divorciando, né, e tudo mais. E eu falei, olha, eu estou noivo e vou me casar. Não faça isso, né? Ela falando, olha, não faça isso. Eu me casei, não foi bom. E ela começou a falar muitas coisas sobre esse relacionamento dela. E eu falei, eu não vou ter como fugir. Não vai ter como eu escapar disso. E na hora eu lembro que eu falei o porquê eu estava casando. Como a Bíblia falava sobre o casamento, como Cristo amou a igreja, o marido devia amar. E ela dizia, mas meu marido não fez nada disso. E ela bem católica, né? E eu que trabalhava, ele não trabalhava e tudo mais. E começou, falou. Mas a Bíblia fala sobre o casamento, sobre algo que é bom. E preguei para ela, não sei mais o que aconteceu com essa senhora. Mas algo que nós podemos pensar nós temos que pregar o Evangelho, sendo oportuno ou não, sendo bacana ou não, estando cansado ou não. E Filipe, esse homem do Senhor aqui, um diácono que foi escolhido juntamente também em Atos 6 com Estevão, um homem cheio de fé, ele também prega a palavra, não apenas servindo à mesa, mas pregando a palavra. Estevão, testemunhando ali, falando de Cristo, ele foi apedrejado. E Filipe, da mesma forma também, ele continua pregando o Evangelho. O Evangelho a pregação não é apenas para alguns, mas para todos aqueles que são chamados por Cristo. É para mim e é para você também. E aqui nesse texto nós vamos pensar um pouco sobre como Deus age na nossa vida, ações de Deus, para que o Evangelho chegue a todos os povos. E Filipe, então, é um homem assim, que ouviu a voz do Senhor e obedeceu em tempos oportunos. E a primeira ação que nós temos de Deus aqui, é que Ele dá a direção. A direção de Deus, ela é real na nossa vida. Como assim? Aqui no texto de Atos capítulo 8, a partir do versículo 4, Filipe, depois da dispersão ali, Estevão é apedrejado, a igreja é dispersa e Filipe então está em Samaria. Ele está fazendo o que ali? Pregando o Evangelho. Pessoas estão sendo curadas, espíritos imundos sendo expulsos. E aqui diz que a cidade estava com grande alegria. A pregação do Evangelho, quando pessoas se convertem de fato, há grande alegria. E Filipe estava obedecendo a esse chamado do Senhor. Aparentemente está tudo muito bem aqui.
Talvez para um pregador que você está pregando, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, espíritos imundos sendo expulsos. Senhor, eu estou bem aqui e vou ficar por aqui. Mas no versículo 26, diz que um anjo do Senhor disse a Filipe para ele ir para um lugar que se achava deserto, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Como assim? Está dando tudo certo para Filipe? Por que ele teria que ir para um lugar onde, logicamente, não faria sentido algum? Então, Filipe, ele realmente, aqui a palavra do Senhor diz que ele, no versículo 27, versículo 26, que ele se levantou e foi. A obediência de Filipe ao chamado do Senhor é imediata. Muitas vezes nós pensamos, será que é isso, será que é aquilo? Não, a palavra do Senhor, ele nos ensina que a obediência, ela é muito, muito melhor. Ouvir a voz do Senhor é obedecer em qualquer situação, mesmo quando não parece lógico, mesmo quando não parece que faz sentido. Mas é a palavra do Senhor, é a direção do Senhor, e nisso Filipe obedeceu a voz do Senhor. Qual o objetivo de tudo isso? Era para falar do evangelho a um etíope. Ele não sabia que ia acontecer isso. Talvez o chamado do Senhor é assim. Nós obedecemos, não vemos o que vai ser daqui para frente. Quem está no seminário não sabe para qual igreja, qual ministério que Deus está chamando. E que bom que é assim. Porque nós precisamos depender do Senhor. Depender de que Ele vai nos direcionar em toda e qualquer situação. Talvez se a gente pensar, olha, eu vou ver o que vai acontecer ali na frente, talvez nós nem iríamos. Mas confiar na graça do Senhor, confiar na direção do Senhor, é saber que mesmo aparentemente não sabendo o que vai acontecer, nós precisamos obedecer. Obedecer ao que o Senhor tem nos direcionado. E algo interessante para nós é, como é essa obediência ao Senhor? Ela não é algo, vamos dizer, escuro. Não, nós vamos por meio da palavra do Senhor. É lendo a palavra do Senhor. Talvez tentando caminhar ali, Deus vai nos dando a direção, vai nos dando a paz dele, que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Obedecer ao Senhor é saber que talvez vamos ter que ir contra a nossa vontade. A vontade sim do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, se nós também agora entender que a nossa vida é para a glória do Senhor, vai começar no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, no nosso trabalho. A partir disso, nós vamos ampliando tudo isso, porque agora eu já não vivo para mim mesmo, mas para fazer a vontade do Senhor. Não há uma divisão de uma vida secular e da igreja. Ela é a vida do Senhor. Então, no seu trabalho, seja um crente para a glória do Senhor. Antes mesmo de você ter a sua profissão, seja um cristão que glorifique ao Senhor. Porque a partir disso, Deus vai nos dando, vamos dizer, mais trabalho. Quando estamos na mão do arado ali, trabalhando ao Senhor, Ele vai nos dando mais a direção dEle. E nós vamos entendendo que a nossa vontade já não é mais prioridade. Não, a nossa vontade, ela é enganosa. Mas a vontade do Senhor, sim, devemos obedecer. E foi isso que Filipe fez. Obedeceu à voz do Senhor. Aqui diz que se o anjo falou para ele sair, ele obedeceu e foi. Ele se levantou e foi. E partiu o caminho que o anjo dizia. Mas também não é somente uma direção de Deus. Talvez a gente pense, eu posso até ir, mas o que vai ser dali para frente? O que vai acontecer? Talvez Filipe mesmo pensa eu vou para um lugar que eu não sei como vai ser, numa estrada deserta, perigosa. Essa estrada havia sido desativada, porque havia outra estrada a Jerusalém, e uma estrada então que talvez teriam malfeitores, coisas assim. Mas ele não ficou preocupado, aqui não mostra essa preocupação de Filipe, mas é entender que na ação de Deus também, depois da direção de Deus, nós temos a capacitação de Deus. Deus nos capacita para a sua obra. Deus nos capacita. Aqui no versículo 28, diz que de volta para casa,
Deixa eu... Isso. Versículo 27, perdão. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial de Candace, encarregado de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Esse homem viera adorar em Jerusalém. Esse homem, aparentemente, um prosélito no judaísmo, mas era eunuco, um homem que não podia ter filhos e que, para a tradição, era alguém desprezado. Não podia nem mesmo sequer entrar. Mas ele estava ali, ele foi adorar em Jerusalém. E um homem também com muitas posses, ele havia parte também das escrituras ali com ele. E na sua volta ele já estava lendo o profeta Isaías. Filipe, avistando aquele carro, o anjo falou, olha, acompanhe. E ele acompanhando, ali ele começa a ouvir o profeta Isaías. Nós entendemos que Filipe era um homem que conhecia a palavra do Senhor. Ele sabia que já era o profeta Isaías aquela parte. E a pergunta dele era, olha, você entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E a resposta é clara, olha, como eu vou entender se ninguém me explicar? Talvez perto de nós, irmãos, tem pessoas sim, que até mesmo ouviu uma vez a palavra do Senhor, mas não tem pessoas a quem explicar. Será que nós estamos entendendo que somos chamados por Deus para explicar, para anunciar a Jesus? Porque podemos falar muitas coisas sobre muitos assuntos, mas o que salva um coração, o que vai mudar a mente de alguém é o Evangelho. É o Espírito do Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos entender que quando nós fazemos a vontade do Senhor, o Evangelho ele é pregado. Mas como que eu vou fazer? Não, obedece ao Senhor, pregue o Evangelho. Comece com pessoas perto. E Filipe, ele começou aqui ouvindo o Evangelho, aqui o profeta Isaías, ele explica a passagem. Aqui, no versículo 34, 35, mostra que Filipe começou com essa passagem. Começou com o profeta Isaías. E ele anunciou a Cristo. Em Samaria, se os irmãos também voltarem ali a partir do versículo 4, vai dizer que também ele estava anunciando a Cristo. A pregação nossa, irmãos, deve ser sobre Cristo. Uma pregação que é verdadeira, uma pregação que fala sobre a redenção, que o que Cristo fez por nós ali na cruz, nos salvando e nos redimindo de todo pecado. Talvez se alguém começar a conversar com você sobre a vida dele, escute, mas não deixe de anunciar Cristo. Comece talvez pela vida dele ali, mas anuncie a Cristo. Não deixe essa oportunidade passar. No Japão, talvez muito do que a gente comece a falar, talvez é pela natureza, mas nós precisamos chegar a Cristo. Porque se nós falarmos um pouquinho ali, mas não chegou a Jesus, nós perdemos aquilo que é mais precioso. Pregamos Cristo e esse crucificado. Essa é a nossa pregação, o nosso motivo de estarmos então servindo ao Senhor. E eu quero realmente pensar com os irmãos, qual foi a última vez que você conseguiu pregar o Evangelho, talvez para um colega, para alguém que estava precisando? E nós pensamos nisso, Muitas vezes falamos do futebol, do tempo que estava muito seco, mas e sobre Jesus? Como anda as nossas pregações? Como anda as nossas conversas informais? Será que as pessoas estão saindo das nossas conversas do mesmo jeito? Sem esperança alguma? Sem um sentido? No Japão, a minha professora de japonês, ela é budista. E é algo assim que eu fico bem assim, orando muito para Deus me dar realmente sabedoria no idioma. É para pregar o Evangelho. Já em diversas oportunidades levei a Bíblia. Olha, lê aqui para mim como que fala isso aqui, Algumas músicas. Na época do Natal a gente teve programações. Então olha, como que foi a nossa apresentação de Natal aqui, com as músicas cristãs. Não sei como é isso. Como vai ser isso. Um dia ela leu um pedaço de João, Aí ela falou assim, em japonês, musukashi, É difícil, É difícil essas
palavras, ela disse como se fossem palavras evangélicas, palavras gospels, né? Mas ela não entende nada do evangelho. Mas não é por causa disso que eu preciso desistir. Ou talvez pensar, nossa, vai demorar tanto tempo, né? Não, deixa eu voltar aqui para o Brasil mesmo. Mas eles também precisam de ouvir o evangelho. E realmente que Deus nos dê sabedoria ali, mas também para todos aqueles que estão pregando o evangelho. E saber da nossa limitação, entender da graça de Deus que nos capacita. E é muito bom entendermos que somos limitados. Porque se há em nós soberba, um certo orgulho, dizendo, olha, eu consigo, pode mandar para mim que dá tudo certo. Nós esquecemos que é o Espírito Santo que age. Não tem a ver simplesmente com as nossas palavras. É muito bom, importante nós estudarmos, sermos zelosos, mas muito mais importante, depender da ação de Deus, capacitando-nos para toda boa obra. Porque se depender do Lucas, não faço nada, talvez atrapalhe muito mais. Mas é pela graça dele, é a capacitação dele que nos move. E se nós vermos frutos, é para a glória de Deus. E dizendo, olha Senhor, obrigado, porque o Senhor assim tem feito. Não merecemos. A pregação do Evangelho é um privilégio, irmãos. Um privilégio. Saber que servimos ao Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis. Ele nos chamou para falar dele. Isso é maravilhoso. Isso para nós realmente não tem que ser de forma alguma um peso, mas uma alegria imensa em servir ao nosso Deus. Brasília precisa muito do Senhor, mas tem muitos irmãos aqui, ou todos aqui, devem fazer a sua parte. Há irmãos, há lugares que os pastores aqui não conseguem ir, e não vai conhecer ninguém do seu âmbito ali do trabalho talvez, mas não precisa do pastor. Você é um agente do Senhor, e por isso nós podemos realmente confiar no Senhor, que Ele nos capacita, mesmo quando a jornada é difícil, mesmo quando nós não, talvez vemos capacidade alguma em fazermos. O japonês, uma língua tão difícil, diferente, mas nós cremos que é o Senhor que vai nos capacitar, porque a obra é dele, somos apenas seus cooperadores. Não é o Lucas cooperando com Deus ali, é Deus cooperando com o Lucas, né? Mas apenas fazendo a obra do Senhor. A seara é dele, os trabalhadores são dele. Por isso podemos rogar também ao Senhor que levante mais trabalhadores para a sua seara. Capacitação do Senhor. E por último, é entendermos que a conversão, ela é por Deus. Nós pregamos para, de fato, vamos pensar, para pessoas se converterem, mas não é uma tarefa nossa. E graças a Deus por isso. Talvez, eu há muito tempo pensava, né, como se fosse ide, pregar e convertais, né? Não, converter não é papel meu e de ninguém. Porque se nós pensarmos em conversão como um papel nosso, nós vamos pensar numa boa forma de falar, de convencimento. Mas convencimento talvez fazemos para uma pessoa ser do nosso time, pensar do nosso jeito. Mas o Evangelho não. Ele parte do coração. E somente o Espírito pode fazer isso. Sim, pessoas podem aparentemente estar na igreja, mas ainda não ter o seu coração convertido. Falar a língua evangélica, assim, né? O gospel, né? Mas o seu coração não estar transformado. Mas entender que isso não é para nós, nosso papel. Nosso papel é pregar o Evangelho. Em tempos ou fora de tempo, olha, em todos os momentos, pregue a palavra do Senhor. Paulo em Atenas, ele prega o Evangelho. Usa uma situação deles mesmos para falar do Evangelho. E no finalzinho ali de Atos 17, ali diz que alguns zombaram de Paulo. Caçoaram dele, olha, riram dele por estar pregando. Outros dizendo, olha, em outra oportunidade nós vamos te escutar. Mas alguns ali se converteram. A palavra do Senhor, ela é capaz de trazer isso. Alguns vão talvez ali não entender de fato, estar cego ainda. Mas para outros, o Senhor abre os olhos espirituais. Mostra de fato o arrependimento. E o arrependimento vem no coração.
Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, e primeiro capítulo, versículo 5, ele diz que o evangelho não chegou até ele somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito. Nós temos que entender, a dependência da pregação nossa o Espírito tem que agir, porque se não for por causa disso, nós nem precisamos talvez fazer assim. Dependa do Senhor, dependa que toda palavra que você falar, todo evangelho que você pregar, o Senhor vai fazer a obra, mostrando, dando direção. Não fique trabalhando para ver os frutos somente, porque no Japão, numa cultura em que a média ali dos japoneses de conversão é de 5, 6 anos, nós ficaríamos frustrados em não ver o resultado. Ainda mais numa geração como a minha, talvez um fast food ali, uma geração que quer ver algo instantâneo. Nós precisamos depender do Senhor, sabendo que cada conversão é o Senhor abrindo o coração daquele que precisa, do seu povo. E é interessante porque nesse texto aqui, o eunuco, ele entende a palavra do Senhor, a tal ponto dele dizer, olha, o que eu preciso fazer para ser batizado? Entender que Cristo Jesus morreu por nós, confessar Ele, entender que somente Ele é o Salvador do nosso coração, aí sim, podemos entender e batizar. E o batismo interessante, que é essa demonstração dessa fé, dessa confissão, que Jesus agora não é mais mas Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e é por Ele que eu vou viver a vida toda. Mateus 28 diz para pregarmos o Evangelho e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mostra essa confissão. Alguém batiza somente quando ele confessa Jesus como seu Senhor. E que realmente possamos buscar e almejar a nossa pregação para que pessoas entendam Jesus. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. E realmente trazer alegria. Assim como esse homem, ele sai cheio de júbilo. No início de Atos capítulo 8, versículo 8 diz que aquela cidade estava com grande alegria. E esse homem, quando ele sai ali de Filipe, ali, sai do encontro com Filipe, ele sai cheio de júbilo. Cheio de júbilo. O Evangelho traz isso, irmãos. Alegria. Porque havia um pecador que estava morto e ele agora tem vida. Ele estava perdido e foi achado. Eu não sei se os irmãos lembram quando se converteram, mas a conversão, ela traz isso para o nosso coração. Olha, agora faz sentido a minha vida. Agora faz sentido. Eu não vivo para viver, para os meus próprios planos, para os meus próprios objetivos. É algo muito maior. Eu vivo para o meu Salvador. E há boas novas que Jesus continua nos salvando. Ele continua salvando aqueles que estão perdidos. E nós fazemos parte disso também. Se nós não fizermos, Deus vai levantar outros. Mas que privilégio é nosso servir ao Senhor. Privilégio nosso poder saber que, seja no Japão ou aqui, Deus, Ele nos usa para a sua obra. Não depende de nós, é a obra do Senhor, é a missão do Senhor, mas somos chamados para fazer parte. Que a nossa vida de fato seja para a glória do Senhor, não para nós mesmos, para os nossos objetivos, porque amanhã eu posso nem estar vivo, e o que adiantou tudo isso? Mas quando nós entendemos que a nossa vida é para o louvor da glória do Senhor, se eu morrer, os frutos vão ser eternos. A glória é do Senhor. Então que a nossa busca seja muito mais para ver as coisas do Senhor, os milagres do Senhor, a conversão do Senhor, do que para ver coisas terrenas somente. Sejamos firmes na palavra do Senhor, diligentes, ensinando a começar com a nossa casa, mas que Deus realmente nos capacite, e que esses frutos, essas conversões, mesmo que nós não vejamos, possamos entender que é trabalho do Senhor, e continuarmos firmes, sem desanimar, porque logo, logo,
o Senhor voltará. Estaremos com Ele vendo esses frutos eternamente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua palavra, ela nos ensina. A Tua palavra nos mostra qual o caminho que nós devemos andar. A Tua palavra é luz. E obrigado porque nós entendemos um dia, o Teu Evangelho realmente revelou a nós que somente Jesus é o nosso Salvador. Há sim motivo de alegria em saber que fomos resgatados pelo Senhor, livres da morte eterna, mas que isso não fique só para nós, que o Teu Evangelho de fato seja para fora, que sejamos realmente aqueles que vão levar o Teu Evangelho adiante. Nos use, Pai, apesar de nós, das nossas limitações, dos nossos pecados, que o Senhor nos santifique a cada dia mais, que a nossa vida seja para louvor da Tua glória, que o nosso trabalho seja para a Tua glória, a nossa família para a Tua glória, tudo aquilo que fizemos seja para o Senhor, que esses frutos realmente possamos fazer em alegria no Senhor, em temor ao Senhor, e que o Senhor nos deixe realmente ver pessoas se levantando à Tua obra também, pessoas realmente ouvindo a Tua voz e saindo, talvez de Brasília, até os confins da terra. Que se nós realmente ouvirmos a Tua voz, que sejamos obedientes. Obrigado, Pai, porque onde o Senhor nos enviar, tem pessoas ali para pregar o Evangelho, pessoas para ouvir, que sejamos capacitados pelo Senhor. Queremos viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas, para a glória e honra do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Irmãos, o pastor Lucas e Nadine estão voltando terça para o Japão. Como eles falaram, ainda não tem um sustento completo. Acho que compraram a passagem na fé, inclusive de volta. Imagina a passagem para o Japão de volta, hein? Deve ser barato, não. Então, se você quiser depois ajudar de alguma maneira, né, procura ele no final do culto, ou nos procure também, tá certo, para estar apoiando. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja. Eu acho que vocês já sabem, mas no mínimo 10% é o carimbado do nosso orçamento, dos dízimos que nós damos, 10% já vai direto para missões, né? Além disso, é claro, os seminaristas, a igreja paga plantação de igreja, apoio a outras igrejas também da nossa denominação. Então, o nosso repasse para missões é um repasse considerável e nós louvamos muito a Deus. É muito bom nós podermos ajudar aqueles que Deus tem chamado e estarmos em missão com Deus também na vida desses irmãos. Nós estamos no Japão, na vida do Lucas, da Nadine e dos nossos outros irmãos em vários lugares do mundo, né? Então, queria desafiar você a cooperar com missões, a investir em missões. Tudo que a gente faz na igreja, todos os nossos ministérios, toda a classe de escola dominical, tudo que fazemos aqui, o nosso grande objetivo é missões, é que você aprenda do Senhor e, aprendendo do Senhor, se maravilhe com a glória dEle e queira que outras pessoas conheçam esse grande Deus, esse grande Salvador que nos abençoou, que transformou a nossa vida e pode transformar a vida de quem Ele quiser. Então, queria desafiar você, ore mais por missões, contribua com a obra missionária, seja você um missionário onde você está também. Eu tive agora lá em Belém, como eu falei, e que coisa boa foi poder apoiar e ajudar um casal de missionários nossos que estavam passando um momento de aperto ali. Então, isso tudo é possível porque nós temos nos unido para investir mais em missões. E se você não tem feito isso, né, ore sobre isso, coloque sua vida, seu coração diante do Senhor,
a gente pode sempre fazer mais do que nós temos feito. E é realmente uma alegria poder cooperar com a grande obra que Deus está realizando nesse mundo, salvando pessoas de todas as nações. Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar então, terminando esse culto e impetrando a bênção. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É realmente uma alegria para nós ter cada um de vocês aqui. Não saia assim depois pegar uma lembrancinha da igreja para você. E se você chegou com o coração apertado, tem algum motivo de oração, né, e gostaria que os presbíteros da igreja orassem por você, vem aqui na frente no final do culto, que eles vão estar fazendo isso. Também queria enfatizar a presença do pastor José Humberto. O pastor José Humberto, professor do nosso seminário, tem abençoado a nossa igreja, dando aula de CTM aqui. Pastor, muito obrigado, sempre muito bom ter o Senhor conosco, tá bom? Vamos orar? Amado Senhor, muito obrigado mais uma vez por tua bondade, graça e misericórdia. Obrigado pela palavra que ouvimos do Senhor através da vida do pastor Lucas. Abençoe muito a vida dele, da Nadine e dos meninos ali no Japão. Sê com eles, dê a eles a graça de crescerem no conhecimento da língua, da cultura, e que eles sejam bênção do Senhor ali naquele local. Supre em Jesus, Pai, as necessidades dele. Sabemos que aquela moeda ali é muito forte perto da nossa, mas que o Senhor consiga, que o Lucas possa conseguir levantar, com a ajuda do Senhor, que pode todas as coisas, o sustento que ele tanto precisa para a sua família, para eles viverem com dignidade ali naquele lugar. Abençoe ricamente a vida dele, seu ministério. Abençoe os missionários da nossa igreja. Ajude a nossa igreja a ter uma atitude missionária, a orar pelos nossos missionários, a contribuir com missões e a ser uma igreja missionária onde ela está plantada. Possamos ter alegria em compartilhar da nossa fé e falar do teu amor para aquelas pessoas que não te conhecem. Abençoe, Pai, ricamente a nossa igreja. Abençoe também nossa semana e nos dê oportunidades ricas de compartilharmos também o teu evangelho. Queremos exaltar o teu nome nessa noite e fazemos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um dos irmãos até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém. Amém.